Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos novamente à Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira, todo mundo morrendo de saudade de vocês. Há quanto tempo que a gente não se falava, hein, galera? Tudo bem com vocês? Como é que foram de ano novo? Fake news, né? Né não? Mas ninguém precisa saber, isso são detalhes técnicos. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e espero que o seu 2024 seja tão abençoado quanto foi o ano de 2023 e que a gente continue aí batalhando, firmes na fé e estudando o Êxodo, né? Porque a gente ainda aí tem uns capítulos pela frente, né? Temos bons capítulos pela frente. Oi pessoal, muito bom estar novamente com todos vocês. Oi Carol, oi Tan. E seguimos na caminhada. Agora vai ser uma caminhada com muita areia. Tem bastante. Muita água amarga. Muita reclamação. Pois é. Normal. Bom, num passado muito distante, nós falamos sobre o capítulo 14 de Êxodo. E agora chegamos ao capítulo 15. E se você lembra daquela época em que a gente gravava, lá no longínquo 2023, a gente encerrou o ano falando sobre o êxodo, assim, a travessia do mar. Tinha acabado de atravessar o mar, tava os egípcios todos mortos, e agora a gente retoma, no capítulo de hoje, com o Êxodo 15. E eu fico muito feliz, porque apesar de a gente não ter planejado exatamente parar no 14 pro 15, olha, vamos fazer encaixar aqui, não foi, né? Aconteceu por mero acaso, se é que existe acaso no mundo. Mas eu gostei que a pausa se deu entre o 14 e o 15, porque no 15 a gente vai encontrar o louvor de Moisés, o louvor de Miriam, e meio que uma recapitulação de tudo que aconteceu até então. Então vai servir isso muito bem para nós também retomarmos aqui o LBC com fôlego novo. Espero que vocês estejam descansados e prontos para embarcar aí em mais um ano, mais um semestre, né? Porque lá no meio do ano a gente faz um mesinho de parada também, pra gente retomar o Êxodo. Como vocês já sabem, a gente sempre declara para vocês a quebra dos capítulos. A gente vai fazer a leitura em 2. O primeiro bloco a gente vai até o verso 21, e eu que vou fazer a leitura, e a Carol vai ler do 22 até o final. E o Edu segue com alguns probleminhas técnicos, vai só comentar, mas não quer dizer que ele tem que comentar menos não, hein, Edu? Isso aí. Tudo tranquilo. Lembrando mais uma vez que a nossa parceria com a Mundo Cristão continua. Seguimos na leitura dentro da NVT, nova versão transformadora. Então, muito obrigado mesmo, editora Mundo Cristão. Você tem abençoado o projeto e as nossas vidas aí já há um bom tempo. E espero que Deus realmente abençoe muito o ministério todo de vocês. Também sempre gostamos de agradecer a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora que vocês vão continuar ouvindo sim ao fundo agora em 2024. Bom, então vamos fazer a leitura, né? Bora. Capítulo 15 de Êxodo, vou ler até o verso 21. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. Águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de tua majestade derrubas os que se levantam contra ti. Envias tu fúria ardente que os consome como palha. Com o forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram, como muralhas se levantaram e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei. Eu os saquearei e deles me vingarei.
Puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem dentre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? A ti, ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Estendeste tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com teu fiel amor conduzes o povo que resgataste. Com teu poder o guias à tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem. A angústia se apodera dos que vivem na Filístia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã. Espanto e terror caem sobre eles. O poder do teu braço os deixa paralisados como pedra. Até teu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que compraste. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação. O santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo o sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Eu preciso dizer que quando a gente lê esse primeiro trecho do capítulo 15, eu fico com uma sensação muito gostosa, porque eles acabaram de passar, né, por uma super situação aqui de milagre. Deus mostrou todo o seu poder, eles passaram o Mar Vermelho e tal. E aí Moisés vem e começa a cantar. E eu vi que em alguns lugares é um cântico e em alguns lugares pode ser considerado um poema. Mas na minha cabeça, claro, aquela cabeça, né, toda... Vocês já sabem como é. Vem o repente. Não sei quantos conhecem o repente. Eu acho que não era um repente, mas eu acho que casa bem, né? Não era um repente, obviamente. E aí, principalmente quando chega na parte de Miriam, que ela pega o tamborim, entendeu? E começa ali, me lembra muito o pandeiro. Uhum. E assim, querendo ou não, eles estão ali muito do coração. Então é muito improviso, né? No sentido de que eles não tinham aquele poema, cântico, aquelas palavras já na cabeça, né? Mas que bonito, né? Você vê aqui toda a criatividade poética, a licença poética de Moisés, que era um cara estudado, a gente sabe, que teve acesso à cultura quando morou no Egito. Mas que bonito ver isso na prática, né? Então, é uma sensação gostosa que eu tenho. Eu sei que nem todo mundo gosta de repente, mas eu acho tão bonitinho ali quando o pessoal consegue tirar umas riminhas. De repente, não era um repente. Já pensou? Vou jogar uma coisa aqui, né? Eu sei, ó, você que é crente de igreja tradicional, histórica, reformada, terno e gravata, pode fechar os ouvidos aí nesse instantezinho, tá? Brincadeira. Mas não podia ser um rap? Pode ser. A conversa, porque se você for olhar, eu tô trazendo pro contexto mais contemporâneo, né, mais da cidade, né? Não muda muito. Se você pensar no repente, é que o repente tem o regionalismo, né? A cultura lá do sertanejo, a cultura da região, né? O rap é a mesma coisa. O cara não tem instrumento, ele vai rimar e vai falar. E você sabia, ó, uma curiosidade, o primeiro rap foi declamado numa igreja em 1947. E sabe mesmo? qual que era o tema do primeiro rap? As 10 pragas do Egito. Olha! Que legal. Mas assim, parece que a gente tá brincando sobre isso, mas se isso tivesse acontecido no Brasil, muito provavelmente seria um desses tipos aí, se fosse no Nordeste, ou enfim, a gente ia usar o regionalismo pra isso. E eles usaram lá com certeza. É que não era o repente ou o rap, porque acredito eu que não existia isso na época. Mas era algo que identificava eles, que fazia parte da cultura deles e que era da cultura. Eles se alegravam com aquilo. Com certeza. Olha só que interessante a gente pensar que a gente não tem nenhum registro dos israelitas louvando enquanto estavam no Egito escravos. Nenhuma vez apareceu. É a primeira vez que isso acontece. E eu gosto também,
quando eu vejo essa situação, me lembra muito Paulo. Eu gosto demais de Paulo, porque Paulo está escrevendo e às vezes está na mais alta teologia, né? Pedro fala, né, em uma das suas cartas gerais, né, ele fala que estudar com Paulo é complicado, né, tem que sentar e... Para ele era algo muito alto, né, muito da alta teologia. E Paulo faz isso, né, Paulo tá escrevendo, tá dando aquela sabonetada na cantalhada, ou entrando em algum assunto assim, ele para... A louvar. As doxologias. E começa, né, um cântico, já perceberam isso? Né, Romanos, ele faz isso, né, ele tá lá falando sobre a soberania de Deus, o Deus que controla a história, quase como essa música aqui, e ele fala, peraí, ó profundidade de riquezas, de sabedoria. Ele fala assim, olha, eu só tenho que cantar. É o que dá pra fazer, é grandioso isso. Isso é muito gostoso. É o genuíno de ser feito agora é isso. Exatamente. E olhando para a poesia, e aqui é um poema, a gente percebe até pela indentação aqui das margens, a maioria das bíblias, se não todas, tem isso bem marcado, né? O texto fica centralizado em vez de alinhado à esquerda. É uma poesia, ela tem várias repetições, e a gente já falou muito no Gênesis, falando que a poesia hebraica tinha essa característica. A gente enxerga, por exemplo, aqui o nome do Senhor, o nome divino do Yahvé ou Javé, ou seja lá como você gosta de falar isso daí. Mas ele aparece 10 vezes só nesse trecho do verso 1 a 18. Então, se a gente se debruçar no texto, tentando estudar ele literariamente, você vai pegar muitas nuances legais de serem pegadas. Tem uma outra frase aqui usada com frequência que é muito legal. A destra de Deus, a sua mão direita. Que é da destra ou nada a ver? É, a destra é a mão direita. A mão direita, a autoridade. A mão direita do rei é a mão de autoridade, de soberania. A mão que o rei segura o seu cetro de autoridade. Então ele está entoando a autoridade de Deus sobre todos. Legal. É um cântico da providência. É um cântico de adoração sobre o Deus que é presente na história. O Deus, que ele usa um termo aqui, ele foi a minha salvação, no verso 2, né? Aliás, esse verso 2, deixa eu pegar esse parênteses aí, Edu, pra gente ter noção de quanto esse poema, ele ganhou eco ao longo do tempo. Ó, eu vou ler, relendo o verso 2 aqui. O Senhor é minha força e minha canção, Ele é o meu Salvador. Primeiro assim, que verdade maravilhosa. Ele é a minha força, a minha canção, Ele é o meu Salvador. Quando a gente tá naquele aperto da vida, assim, só de ler esse verso aqui, a gente já fica... sabe? Uma confiança e uma alegria toma o nosso coração. Se a gente for pro Salmo 118, 14, tem lá, o Senhor é minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Praticamente a mesma coisa. Se a gente for para Isaías 12, 2, o Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Sim. Ele me deu vitória. Eu não tenho dúvida que esses dois autores estão citando aqui o poema do Moisés. É muito lindo ver, né? O reconhecimento da grandeza, da soberania, do poder de Deus e de um Deus que se aproxima do ser humano. É a lembrança do Salmo davídico lá, que é o homem para que ele se lembre, né? E daí depois começa a se tornar um salmo messiânico, né, na sequência. Mas que é o homem para que ele se lembre? E nós vemos aqui, ele fala assim, puxa, ele é a minha força, a minha salvação, onde eu não tenho mais esperança, onde eu não tenho controle da situação, é ele que vem com a sua mão poderosa, com a sua destra, mostra a autoridade. E no final, né, a gente vai chegar lá ainda, ele faz uma brincadeirinha, né, com quem são os deuses? Não tem. E eu lembro de Faraó, né? É um jogo de palavras. Aqui não é pra... Quem são? Não existe outros deuses, né? Não há outro deus. Mas é Faraó. Quem é? Né? Quem é eu sou? E agora ele inverte. Quem são os outros deuses? Ele declara a sua soberania absoluta aqui. Sim. Agora, eu vi no estudo... Eu não sei por que existem essas coisas, né? As pessoas tentando, talvez, aí contradizer... Não é nem a Bíblia, mas certas questões. Eu vi que existem críticos que acreditam que esse cântico não seja mosaico, né? Não seja de Moisés. E, gente, eu não sei quanto tempo você investe nessas coisas ou perde nessas coisas, mas... Eu não acho que isso aí seja tão interessante. O importante aqui é que Moisés está louvando a Deus pelos atos incríveis, maravilhosos que eles tinham acabado de viver. Então, se foi Moisés, e eu acredito que tenha sido, tá bom? Aposto minhas fichas nisso. É que tem uma linha teológica, Carol, e infelizmente é pro lado liberal da teologia, tá? A gente estuda isso no seminário, porque, enfim, tem que estudar e tem muito livro
de eruditos que, infelizmente, abraçam essa linha. Mas eles não gostam da ideia de que o Moisés que compôs o Pentateuco. Então eles tentam ficar criando teorias, e, se não me engano, eram 4 diferentes. Javista, Eloísta, tem uns nomes lá, assim, de verdade, eu meio que me enojava toda vez que eu estudava essa parte, porque pra mim ficava patente que eram eles tentando tirar a inspiração bíblica, sabe? Então. Eram os eruditos tentando usar a erudição pra falar, não, porque não pode ter sido Moisés, porque, assim, teria que ser um grande milagre ser Moisés, enfim, e eles não acreditam em milagres. Entendi. Só que a gente abre o capítulo 15 com Moisés e o povo de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cara, se o texto tá dizendo que foi o Moisés, por que eu vou duvidar que foi o Moisés, sabe? Mas, infelizmente, a gente lida com textos acadêmicos que não acreditam na inerrância bíblica, não acreditam na inspiração bíblica e acabam tendo que arrumar alguma explicação. E aí vai pra essas pataquadas aí. Até se fosse uma inferência, uma inclusão posterior, ainda seria uma afirmação que foi feito, porque teve a teoria oral aplicando, olha, naquele tempo Moisés e o povo cantou. Então, continua sendo a autoria de Moisés. Até nisso, é complicado eles falarem que não é dele, né? Então, não tem jeito. E se encaixa muito bem até com... Eu sei que o Salmo, lá no Salmo de Moisés, lá no 90, ele tem uma outra linha, né? Mas não está aplicando exatamente a questão da vitória na passagem do mar, né? Mas é muito claro até o formato, né, de enaltecer a grandeza de Deus, a sua glória e tudo mais. Até isso é claro. Moisés escrevendo é muito claro nisso, né, em apresentar um Deus que é soberano. É. Olhando para a poesia hebraica, eu trouxe algumas características aqui que eu acho que a gente pode aproveitar. Mesmo na tradução a gente consegue pegar algumas coisas. A gente sabe que com a tradução muito se perde, né? Mas enfim, eu queria só chamar a atenção porque numa primeira leitura é muito comum a gente se maravilhar com o texto, mas não pegar algumas nuances que são puramente literárias. Sim. Coisas, por exemplo, versos 5, 8 e 10. No 5 aparece um como pedra, no 8 aparece um como muralhas e no 10 aparece como chumbo. São símiles, super característica hebraica. A parte de repetições, olha só, eu separei aqui, também acho que vale a pena a gente ler, porque lendo a gente consegue marcar bem essas repetições, olha só. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, isso no verso 1. Aí no verso 4 e 5, lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho, águas profundas os encobriram e afundaram como pedras. No 10... mas tu sopraste com teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. É tudo o mesmo tema, repetindo, sabe? É repetição do que Deus fez para os egípcios. No 12, estendeste tua mão direita e a terra engoliu os nossos inimigos. No 19, quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. E finalmente no 21, cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Se você tá mal intencionado, você pode falar, nossa, parece uma redação da 5ª série, onde você fica falando a mesma coisa tudo de novo. Mas é um poema, e uma das características hebraicas é a repetição. Lembrem, eles estão louvando por algo muito maravilhoso que aconteceu com eles agora, sabe? É só isso que tá na mente deles, eles não conseguem se segurar e ficar lembrando aquilo que foi tão maravilhoso, aquilo que foi milagroso pra vida deles. É fantástico. Inclusive, da repetição, o Senhor é homem de guerra. Você vê essa sequência de exaltação, né? Ele fala das narinas no 8, depois ele no 10, sopraste com teu vento, e a palavra aqui de vento, né? Você vai lá para a língua original, é o mesmo de espírito, né? Soprou. Sim. Então é interessante você olhar esses detalhes aí, né? Aquele que é mantenedor do que existe, né? De tudo que existe. E inclusive como ele faz, né? O milagre acontece, ele fazendo o vento separar as águas e fazendo o vento voltar e trazer as águas. E eles repetem tantas vezes essa informação, e ainda tem gente que lê a Bíblia e fala, não foi bem assim, né? Então, aí que tá. A teoria lá da água rasinha tem um problema aí, porque a afirmação aqui é muito clara, o vento separou. Não foi só uma vez rapidinho, né? Eles falaram.
Eles estão repetindo algo que foi, assim, extremamente profundo na experiência de vida deles. Sim. E aí, tá uma coisa que eu tenho as minhas brigas quando a gente fala de adoração, de música, né? Carol é da área, eu também. Não sei se o Tan, mas existe uma briga nossa, né? De igrejas históricas, né? Tradicionais. Fala assim, não, mas a música não pode falar da nossa experiência, né? Porque é perigoso. Mas a música hebraica... tem hora que não dá, Idol. tem gente que fala isso, que é um absurdo. Você não pode falar da sua experiência, porque isso... Não... E assim, os salmos, o cântico hebraico, é um debruçar da sua experiência com Deus. Exato. Eles estão falando do que eles estão vendo Deus fazendo na vida deles. Sim. Não tem como ignorar você ter passado no meio do mar, cara. Não tem como. É muito mais do que aquela situação do Paulo que você falou. Ele tava tão extasiado com tudo aquilo que ele tava argumentando que ele tem que parar e louvar. Sim. Cara, eu passei no mar com uma coluna de fogo na frente, uma coluna de fumaça atrás, protegendo, matou os meus inimigos. Como que eu não vou louvar isso? Pena que a memória é curta. E novamente, mas aí que tá, a questão da música, da poesia, é muito interessante para absorção, para você gravar. Né? Meu filho tá o menor, né, na fase de alfabetização, daí, como que é o alfabeto, filho? Ele começa a cantar a musiquinha. A, B, C, pá, 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 pá. Igual a Bíblia, né? Tem gente que só decora os livros da Bíblia se fizer a musiquinha. Eu é só da musiquinha. Se você falar não pode cantar, você não sabe a ordem dos livros da Bíblia. Pelo menos dos profetas. Exato. Sim. Então, olha como é grandioso você ver Deus usando os homens e esse povo para aprender dele por meio da música. A repetição, e que é pedagógico, né? Você vai ensinar dessa forma. Então, se eles estavam incutindo na mente daquele povo e de suas próximas gerações a sua história, e eu já falei sobre isso, acho que em algum episódio aqui, né? É incrível como esse povo é um povo que sabe contar histórias, né? É muito gostoso, eles sabem contar histórias de uma forma tão gostosa, tão incrível, a gente que né? perdeu essa característica, infelizmente. A gente só perde jogando as histórias Sim. fora, né? Ficar nesse texto dissertativo, argumentativo. Eu entendo que tem o seu valor, mas nada supera o poder de memorização de uma história. E é incrível, por exemplo, eu tenho um filho, atualmente, ele tá prestes a fazer 5 anos, e quando ele vai dormir, ele sempre pede pra eu contar uma história pra ele. E aí eu decidi que eu não vou contar a história da forma mais simples. Eu quero que desde cedo ele pegue as histórias, obviamente que eu faço um filtro, né? Mas eu quero que ele pegue as histórias completas. E é incrível como ele pega. E eu tenho até que dar uma dosada, porque ele é muito literal. A gente vai ter uns capítulos aqui mais pra frente que eu vou falar. E ele fala assim, mas mãe, aconteceu isso? Eles tiveram que matar pra comer? Eles tiveram que fazer... E sim, é isso, filho. E a importância de você... A vida como ela é, no crua, né? Exato, a importância de você fazer o catequismo, né? Como as pessoas falam. Com a criança do jeito certo é importante pra criança e até pra você, porque você também revê muita coisa que, ai, nossa, eu achei que era um conto de fadas, e não é. Hoje, vivi uma experiência hoje com o Daniel. O Daniel tá com 7 anos. E agora ele tá com um aplicativo. Eu peguei um celular mó velho meu e dei na mão dele, ele baixou o aplicativo da Bíblia. E então ele fica lendo a Bíblia com narração, coisa que a Carol ama fazer aí, né? Sim. Com livros. A pessoa vai narrando e ela vai lendo junto. O Daniel tem feito isso. E ele foi ler o capítulo lá em Gênesis do Sodoma e Gomorra. E eu tava só ouvindo, eu tava dirigindo e ele tava ouvindo. Eu falei, ai caramba, como é que ele vai pegar, né? Porque tem a parte que os anjos vão lá na casa e aí vem os moradores de Sodoma e Gomorra e querem abusar sexualmente do povo lá e tal. Eu, ai meu Deus, o que será que vai vir de pergunta, né? E ele ficou lá. Passou, graças a Deus, né? Passou 7 anos, acho que não tá na hora dessa conversa. Passou batido com ele, esse texto. Mas a hora que chegou a parte da esposa do Ló, e que o texto falou, e ela virou uma estátua de sal, ele, eu sabia! Aí ele, pai, lembra da música da mulher de Ló que virou uma estátua de sal? Olha só, Edu, como você estava falando agora.
E assim, ele já sabia a história por causa da música. Exato. Exato. Aí eu falei, foi isso mesmo, tá vendo como tá na Bíblia, filho? E aí é legal de ver que bate assim o que ele aprendeu na melodia, na música, com o texto bíblico. Uhum. Enfim, foi uma coisa gostosa que eu vivi em família e com certeza vocês aí e os ouvintes também têm essas referências dentro das suas casas. Sim. O meu menor, o meu pequeno também. Ele dá umas teologadas incríveis. Ele vem com umas perguntas mais profundas. Ele não fala isso. Ele vem, pai, se Jesus morreu? E ele começa, ele começa a fazer os links. Assim você fala assim, da onde você tá Você tirando vê as isso, menino? engrenagens, né, no cérebro dele. Encaixa. Encaixando. E ele começa a questionar e tal. É incrível. Daí, esses dias ele achou o Príncipe do Egito. E foi assistir. Tá assistindo faz semanas. E o tempo todo. Repete. Daí ele começou, mas isso não está na Bíblia. Mas aquilo não aparece na Bíblia. Ele já tá pegando isso. Mas pai, por que apareceu aqui se isso não está na Bíblia? Deu, isso o quê, filho? Isso. Deu, você percebeu? É porque é uma história que tá contando pra você entender no desenho e tal. Mas não está na Bíblia, pai, então não tá certo. É isso aí. Bem assim. Síndrome de seminarista. Ou filho de pastor, mas, assim, né? É muito bom. Na MEC seminarista adora se pegar nessas coisas aí. Depois a gente entende que é uma licença poética da ficção pra história andar e tudo. Sim. Mas é importante porque hoje em dia a gente infelizmente vive num mundo onde as pessoas não conhecem a Bíblia, acham que tem coisas na Bíblia que não estão. Uhum. E a cultura pop aí, a cultura popular, mesmo esses, sei lá, novelas cristãs, esse tipo de coisa, ensinam algumas coisas e precisa engordar a história pra criar uma gordura e fazer uma linha de uma história contável. Uhum. E às vezes a pessoa pega aquilo e fala, isso tá na Bíblia. Não tá, algumas não estão mesmo. Uhum. E a gente tem que tomar um cuidado, principalmente se for construir alguma teologia em cima, né? Com certeza. E é importante notar, porque assim, nós às vezes não nos damos conta. Eu comentei isso no nosso último encontro, né? Que a cultura pop, geralmente a música, o filme, a série, eles estão questionando ou às vezes atacando alguns pontos da nossa fé, do que nós cremos, o tempo todo. E às vezes você nem percebe, né? Até o que eu comentei daquela série, né? Não sei se vocês assistiram já, do último episódio do Loki lá, né? Não sei em que momento da história você está aqui nos ouvindo. Aí. Não vou contar, mas eu tive que parar com o meu maior. Daí eu falei, você percebeu essa fala? Ele, e o quê? Eu voltei, escuta de novo essa fala. Não vou dar o spoiler aqui, tá? Você percebeu alguma coisa nisso aí? Ele ficou questionando. Eles estão fazendo, é um ataque. É teologia pura aqui. É uma teologada. E a gente tem que aproveitar essa chance, né? Daí eu puxo ele e começar a conversar. Quando não é um ataque descarado, né? Ou não tão descarado. E é um ataque. É um ataque. Uhum. É um ataque à soberania de Deus e capciosamente coloca Deus numa posição assim, se é assim, esse Deus... Vou dar a dica. Uhum. O Loki é quem? Na história de Asgard? Deus da mentira. É, exatamente. Mas no universo do Avengers, que eu gosto bastante, é uma das falas, acho que lá do começo dos Vingadores, que eles vão pular de uma nave... E o Capitão América fala, só tem um Deus. E ele não usa capa. Exato, é muito legal isso. E na série, esse assunto volta à tona. É muito interessante. Daí eu tive que parar com o meu maior e falar assim, vamos conversar sobre isso. E é legal, essas discussões são boas. Então, se a gente consegue dar esse link com jovens, com adolescentes, com nossos filhos nas suas mais diversas idades... E tratar é muito bom. Com certeza. Até para que eles consigam, né, ter esse filtro lendo, assistindo e perceber. Isso que tá na cultura. Né? Tá na cultura. E são inúmeros os exemplos de séries, filmes que fazem isso, né? E eu acho bacana, mas também acho perigoso, porque não é todo mundo que vai ter o senso crítico, né? De falar, de ir atrás, de buscar. E aí que mora o perigo. Então o LBC... Às vezes não tem nem informação, né? Exato. E o LBC é fonte de informação, viu? Então, ó... Boa, isso aí. Compartilha. Da verdade. Você viu que legal esse finalzinho do 19 aqui? O Moisés tá vindo, faz todo o assunto e ele faz um resuminho. De tudo no final? É, tá certo, né? Só pra falar, aconteceu isso, gente. Ele vem. Eu queria pegar uma aplicação no 9, Edu. Boa. Porque, assim, a gente
talvez até tenha falado um pouquinho, mas é que tem uma aplicação tão boa para os nossos dias. Porque aqui é a mente do inimigo, a mente do vilão, né? O inimigo dizia, eu os perseguirei, os alcançarei, e os saquearei, e deles me vingarei. Puxarei a minha espada e com forte mão os destruirei. E aí o 10 começa com um mas. Mas tu, ó Deus, né? Mas tu sopraste com teu fôlego. Ai, cara, a gente, assim, pra mim, trazendo pros dias de hoje, né? É muito claro, ó, a vontade do ser humano, os planos do ser humano não significam absolutamente nada diante da vontade de Deus, sabe? Às vezes nós fazemos os nossos planos e nem precisa ser um plano de vingança, como é o caso aqui. É só um plano onde a gente tá igual o faraó aqui, sabe? Estilo Chaves, e zaz, e isso, e eu vou fazer aquilo e tal. Cara, se não é o plano de Deus, não vai acontecer. Dançou. E foi bom, né? Assim, foi bom, né? Os egípcios perceberam como eles também se colocavam numa posição, né? Hoje nós conhecemos muitas nações que se acham muito superiores às outras por serem ricas, enfim. Só que é isso, é Deus que manda, entendeu? Se Deus quiser agora limpar, que a gente sabe que os planos dele são outros, né? Mas se ele quiser passar o rodo aqui, a gente acredita baseado em Apocalipse, Enfim, mas é bom porque a nossa arrogância, a nossa atitude muitas vezes é arrogante. A gente nem pensa nisso. Mas eu tenho a melhor religião, eu tenho um melhor emprego, eu frequento a melhor igreja. E será, entendeu? Eu não quero questionar, obviamente, a fé aqui de ninguém, mas eu quero que as pessoas elas tenham autocrítica, entendeu? Eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa, sabe? Né? Não se acomode, vá atrás, consulte, estude, por favor. O verso 18 diz que o Senhor reinará para todo sempre. E eu só consigo escrever amém. Na frente. Isso aí. E há uma coisa muito interessante e profunda quando a gente pensa, lembra que eu comentei também passados, né? Que Êxodo é um tratado sobre a providência, sobre a soberania de Deus, o seu senhorio sobre a história. É um tratado sobre isso. E quando nós olhamos a soberania de Deus, a providência, é um Senhor que entra na história, que está na história, que faz parte da história, né? E nós experimentamos isso, inclusive entendendo que não há nosso mérito, o mérito é dele em todos os aspectos, deve nos tornar mais humildes. Não pode acontecer a arrogância, nós somos melhores. Não, pelo contrário. É para nos colocar numa posição de humildade e dizer, peraí, ele que é. É ele que manda, em todos os aspectos. É ele que fez. É ele que é o soberano. Eu só tenho que dar graças. Mesmo a tomada da Terra Prometida, isso já apareceu algumas vezes em alguns capítulos passados. Olha só, no verso 17 ele fala: Tu, Deus, né? Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado ao Senhor para a tua habitação, o santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. Eu leio isso daqui e me cheira muito o monte lá em Jerusalém já. Assim, quanto tempo depois, assim, que Deus está enxergando isso? Primeiro que, assim, a conquista da Terra Prometida não é uma conquista. É algo que Deus vai dar. Sim, é uma conquista, mas não dos israelitas, do próprio Deus. É ele que vai introduzir, vai plantar o povo na herança que foi prometida pelo próprio Deus. E ele já antevê, na minha visão aqui, o monte do templo. Sim. Sabe? Quanto detalhe já tem aqui pronto. E é muito legal ver os povos em volta, né? Ele menciona no verso 14, ele pra frente, a Filístia, Edom, Moabe, Canaã. Se a gente for ver, é exatamente a ordem em que eles vão passando durante a peregrinação. Então, mais uma vez, a soberania de Deus, até na sequência de apresentar os inimigos que, como diz o texto aqui, começaram a temer e a tremer diante de um povo que vem chegando, Exato. né? Pois é. Inclusive, aqui acho que é o ponto de tensão entre os teólogos liberais que tentam falar, isso aqui não é um texto de Moisés. Da alta crítica, né? E a crítica textual. Mas o que acontece? É porque não conseguem ou não olham mais, né? Com o entendimento da inspiração do Espírito Santo para a Escritura. É o Espírito Santo conduzindo Moisés ao cântico. É o Espírito Santo guiando ele para o texto. Então, o Espírito Santo está apontando algo que para ele ainda não é real.
Mas daí a alta crítica, a crítica dessa teologia moderna que diz que isso não existe, né? Para eles isso não existe. Ah, não, isso aqui não pode ser. Isso, no caso, a profecia, né? O fato de já antever esse tipo de coisa. Por não acreditar na profecia, que eles desmontam tudo e inventam essas bobagens. Isso não pode acontecer porque tá falando do monte do templo. O monte do templo tá desconexo, tem que ser algo posterior. Então, essa tentativa, e o grande erro então você tá desconstruindo o conceito da fé. Porque eu acho até muito complicado. Porque como ele fala, olha, esse livro é importante, mas eu não creio que ele é inspirado. Porque se ele não for inspirado, posso pegar qualquer outra literatura aí e dizer que é interessante. Exato. É legal. Não faz sentido. Né? Não faz sentido algum. Né? Eu creio plenamente na inspiração, né? Verbal e plenária das Escrituras, né? No seu original, do começo ao fim, palavra de Deus inspirada ao homem. E é tão mais fácil, é tão mais claro, é tão mais óbvio. Pois é. A gente precisa fazer tanto menos esforço para acreditar nisso do que fazer o esforço contrário para acreditar no que dizem do outro lado. Exato. Um exemplo, Deus apontando, já falando do futuro, usando Moisés, é o livro de Deuteronômio. É outro livro, tá? Tô pulando aí. Mas no capítulo 6 e 7, né, e o 8, né, o Shema, capítulo 6, né, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ele dá uma orientação. Sim. Ele fala, olha, lá na terra, quando vocês entrarem, vocês vão querer um rei, vocês vão fazer assim, assim, assado. Se vocês fizerem isso, vai ser tudo bem. Se não fizerem, eu vou tirar vocês da terra. Tava apontando que aquele povo ia querer um rei e ia abandonar Deus lá atrás. Então Deus fala de rei para Israel antes mesmo, séculos antes de Israel chegar lá e falar assim, não, precisamos de um rei. Ele já avisou. E a parte da Miriam, hein? Tão bonitinho, Vocês perceberam? Lá no 21, Miriam entoava essa canção, 2 pontos. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Eu vou ler o verso 1 do capítulo 15 de novo. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha só que curioso. Mesmo texto. Pegou. Eu acho que era o estribilho. Daí eles cantavam, daí a Miriam e as mulheres faziam o estribilho e voltava às estrofes, hein? A estrutura musical. E que legal ver ela e as mulheres dançando, né? Um louvor espontâneo. E eu sei que tem muita gente aí que torce o nariz pra danças. Eu realmente, assim, pessoalmente não gosto do ministério de dança na igreja. Eu acho que se desvirtuou um pouco da coisa. Mas de forma alguma eu tenho coragem de dizer que não é uma forma legítima de louvor. Tá muito claro aqui, tá muito claro uma vez quando Davi volta pra Jerusalém depois de ter sido perseguido e tudo, dançando ele mesmo, aqui não eram nem as mulheres, né? É assim, primeiro, é um ato de louvor que brota espontaneamente, eles não marcaram um momento de dança. E, principalmente, eu acho que não é um ato vergonhoso, um ato irreverente, no mau sentido, diante de Deus. É um momento especial, por que não dançar? E, de novo, voltando para nossa cultura brasileira, o povo brasileiro ama dançar, sabe? No meu caso, assim, eu passo vergonha se eu vou tentar fazer qualquer movimento ligado para esse lado, assim. Mas eu sei que no povo brasileiro a ginga, a dança, tá intrínseca, assim, quase no DNA, né? E quando a gente alia isso à nossa fé, quando a gente alia isso a momentos especiais na nossa vida, não vai pensar que Deus vai falar, como você está sendo vergonhoso diante do meu altar, de você dançar aqui, porque você tá feliz com algo que eu fiz pra você. De forma nenhuma. Tanto que a Miriam é chamada de profetisa aqui, hein? Sim. E tem poucas mulheres na Bíblia que são chamadas de profetisa. E essa é uma situação tão triste. Eu lembro na minha juventude, eu ouvi uma pregação falando que é pecado a dança, isso e aquilo, e foi usado o texto de 2 Samuel capítulo 6, Davi dançando quando levou a arca. E daí no texto, olha só como é importante entender o texto, ler o seu contexto anterior, posterior, né? Senão você cria um pretexto. E o texto falava, tá vendo? Até a esposa dele, né? Eu lembro que eu vi a pregação, ele falava assim, até a esposa dele ficou aborrecida com o que ele fez. Que vergonhoso que ele fez. E eu lembro que no dia eu olhei, comecei a olhar o texto, eu baixei um pouquinho o texto, fui lendo, eu cheguei lá e ela ficou estéril até o dia da sua morte. Por causa disso, né? Por ter censurado, né? Tinha um professor na época do ensino médio, quando a gente estava se preparando para o vestibular, ele sempre falava uma frase assim:
Aumenta muito a chance de você acertar a questão se você lê o enunciado. Boa. É muito importante. Cara, é isso pros cristãos. Os cristãos não leem a Bíblia, é o que o Edu falou. Não bastava mais do que andar 1 ou 2 versículos pra perceber que o que tá sendo pregado não tinha pé nem cabeça, era contrário às escrituras. E talvez você que está nos ouvindo, eu sei que talvez você venha do histórico cristão mais tradicional. Eu sou, mas não é no modelo de igreja bem tradicional. Mas uma coisa que a gente não pode jamais é pegar a escritura e querer trazer a sardinha pra gente, ou pro meu gosto, pro meu pretexto, porque, mas eu não gosto disso, então eu quero achar os textos que vão falar o que me agrada. Isso não pode fazer isso. E a escritura é muito rica em falar sobre a dança, sobre música, sobre instrumentos, e assim, como é vasto isso, né? Então a gente precisa aprender a ter esse equilíbrio e ver a grandeza de Deus, de um Deus que quer um povo que mostre a grandeza dele, fale do caráter dele com alegria, né? E se você vai pensar em alegria, não tem nada que demonstre tanta alegria como a música, como a dança, né? E quando eu falo dança, a gente precisa entender, né, as linhas, né? A gente precisa entender as culturas e tudo mais, que quando eu penso em dança, não coloque na sua mente, né, aquele tipo de dança que vai exaltar o corpo ou vai defraudar a pessoa que está do seu lado, é outra coisa. Uhum. Não é pra sensualizar dentro da igreja. Isso, é diferente. A cultura judaica mesmo é cheia de danças de roda. E pasmem, eu sei que talvez alguns vão torcer o nariz agora, mas a nossa cultura, a cultura brasileira, ela é cheia disso também. Ela é cheia, aquelas danças na roda, cantiga, pula, fogueira. Mas isso é coisa... Não é. É nossa cultura, é nossa história, né? Então você pode aprender com isso, aquela alegria que talvez era direcionada para algo que você diz, isso aqui não tem contexto, então direcione essa alegria e essa forma de transmitir pro bem. Eu lembro, era muito gostoso fazer as rodinhas, as cantigas de rodas, né? Que existia muito. Não, quem nunca teve um momento de exaltação, sei lá, jogando um jogo em família e fez a dancinha da vitória? Cara, tá em nós isso daí, sabe? Meu menorzinho é bom nisso aí. Eu até tenho que fazer assim quando ele faz. Então. Agora, eu e o maior somos tudo duro, mas o menorzinho, meu Deus. Gente, é isso. Salavi, entendeu? Exatamente. Bom, quando chegar a hora de você se exaltar e fazer a dança da vitória, afinal de contas eles estavam vitoriosos aqui, faça. Se é assim, uma expressão de louvor a Deus, tenha certeza que Deus vai entender o seu coração, a sua motivação, e isso vai ser sim uma expressão de louvor. Eu ouso dizer que Jesus dançou. Opa! Eu não lembro de nenhum texto assim, mas não duvido no primeiro milagre dele, um casamento judaico. Assista ou procure ver como que é um casamento judaico. Ah, não, ali sim, faz parte da tradição, da liturgia do casamento. Exato. Eles pegam lá na cadeira, levantam o noivo na cadeira lá e fazem uma dança com o noivo e com a noiva. Jesus era uma pessoa comum, no sentido de ele vivia como qualquer outra pessoa. Olha, cuidado com essa frase, Jesus era uma pessoa comum. Enfim, ele é Deus, ele veio para uma missão, mas ele viveu como uma pessoa normal. Comum. Sem problema. Normal. O texto bíblico fala, foi homem como qualquer um de nós, mas sem pecado. Exato. 100% homem. Isso aí. Exato. Vamos para o bloco 2? Bora! Vamos lá. Então, Caroline da Silva Xavier, sua vez a partir do verso 22. Vamos lá. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. "O que beberemos?" perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira.
Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. A memória curta aí da galera. Agora chegou a hora da memória curta. É que demorou muito, né? 3 dias desde que você atravessou no meio do mar. É muito tempo pra você esquecer de tudo. Mas é só ter fome e sede que o povo começa a murmurar, né? Meu filho, olha só como é isso, meu menor, eu falo que ele tem umas preciosidades, né? Ele chegou pra mim, tinha levantado, fui tomar café um dia desse e ele olhou pra mim assim: ô pai, sabe o que eu sei quando você tá com fome? Eu, como assim? É porque você fica rabugento. Isso aí todo mundo acha. Como assim, rapaz? Não, você fica rabugento. Eu falei, o povo tava com fome. Eu acho que no meu caso é sono. Não que eu não fique irritado se eu tô com fome, mas se eu tô com sono, eu cuspo o marimbondo, né? Como dizem aí, facinho. A Rê fala, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Que ela já aprendeu, né? Uns quase 20 anos de casamento. Né? Ainda bem que o Fernando não está aqui agora, senão ele falaria aí umas coisas que são verdades. Ó, Fernando, escuta esse áudio depois, eu vou deixar aqui na edição pra você ter um argumento em algum momento aí de discussão, tá? Né? Mas a grande questão aqui é que 3 dias se passaram e, gente, eu não gosto de sentir sede, ainda mais no deserto. A gente sabe que eles estavam ali numa região possivelmente quente. Tudo bem que tinha a coluna de fumaça ali o tempo inteiro, mas é ruim sentir sede. Era inóspito, pelo menos. Exato. Não era o habitat natural deles. Então eu até entendo rolar aquele questionamento, né? Mas a gente vai beber o quê, né? A gente não se planejou. Eu acho que muito é o coro também, viu, Carol? Porque uma pessoa reclamando, a outra que também tá com sede começa a entrar no coro junto. E aí quando tem uma galera que tem 2, 3 ali, laranja podre, né? Pra usar o ditado brasileiro, rapidinho tá todo mundo reclamando. Exato. E imagina 2 milhões de pessoas, né? É igual criança, quando um quer no banheiro, todo mundo vai. Todo mundo vai. Exatamente. E a resposta de Deus? Então, aqui a gente vê que Deus fala, tá vendo ali, tem um pedaço de madeira e tal. Mas eu vi num estudo que foi uma árvore inteira. De novo, eu não me apego a esses detalhes. Eu acho que o mais importante é o milagre em si, né? E é um milagre, porque até hoje ninguém sabe de uma madeira que é jogada na água e de repente ela se torna potável. Não faz sentido cientificamente, pelo menos até hoje eu não tô sabendo de nenhuma que faz isso aí, não. Pois é. E além disso, além de Deus resolve o problema da água deles, o bom é que daí ele para. Então agora vamos dar uma sentadinha, tem água? Agora senta todo mundo aí e vamos conversar um pouquinho. Vamos pra aula, né? Vamos pra aula, agora é hora de aprender. Dá a impressão que Deus fez meio que de propósito a coisa. Porque ele fala, foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma. Então ali, como o Edu falou, resolveu a sede aí, senta aí que agora, senta que lá vem história. Para quê? Para provar a fidelidade do povo. E quando eu leio isso, eu penso, claro que Deus já sabia sobre a fidelidade do povo. Sim. Eu acho que muito mais da prova em relação a Deus, provar para Deus, era provar para eles mesmos. Quem não sabia era o próprio povo. E é a primeira de várias, né? Infelizmente, várias vezes que eles vão reclamar de Deus. E acho que é a máxima que aparece no Pentateuco inteiro, né? Aquela promessa de que, ou vocês me aceitam como Deus, ou vocês confiam de verdade em mim, e aí vocês vão ter como consequência bênçãos, ou não, e aí vocês vão ter maldições, vocês vão sofrer. A gente vê isso muito, muito mesmo no Pentateuco todo, e na Bíblia como um todo também. Essa premissa, não quer dizer que a gente é salvo por boas obras, não tô nem passando perto disso, tá? Mas é causa e consequência, é muito simples. E Deus espera de nós que nós sejamos fiéis, que nós tenhamos uma conduta conforme
a vontade dele, conforme a ética e a moral divina e tudo mais. Uhum. Qualquer coisa que nós cristãos fizermos fora disso, claro que Deus vai nos disciplinar, vai nos punir, vai nos fazer alguma coisa para que a gente vire e perceba a burrada que a gente está fazendo, se arrependa e retome o bom caminho. Sim. E ali acho que também foi o início do que viria pela frente, no sentido de que eles iam receber os mandamentos, né? Então, ó... Sim, não tem ainda, é verdade. Não vai ser bagunçado o negócio aqui não, tá? Essa é a primeira, tá? Como um bom pai instruindo seus filhos, né? Colocando regras ali pros filhos obedecerem, né? Então... E não é o que todo pai faz? Ou pelo Com menos deveria certeza, fazer. deveria, né? É isso aí. Aqui tem uma inferência boa, porque ele está dizendo, eu não vou trazer para vocês as doenças que enviei sobre o Egito. Uhum. Então, claramente ele está falando que, quando ele fala de doenças aqui, não foram doenças autogeradas, são consequências das nossas escolhas e decisões. Então ele está dizendo assim, olha, Uhum. vocês vão experimentar, se vocês me ouvem, vocês não vão ter que passar por castigo, por Isso. provações, por doenças, por coisas que vão afligir seu corpo, que é consequência da sua própria desobediência. Uhum. E ao mesmo tempo, ele apresenta uma questão muito importante, que às vezes é extirpada ou mal interpretada na nossa teologia, né? Teologia brasileira, né? Tupiniquim. Que é, o crente não fica doente. O crente que é crente não pode ficar doente. Não, ele não é Deus que não deixa o crente doente. Não é um Deus que faz uma redominha na vida cristã e você passa pela ponte Não é estaiada. assaltado, não fica doente, não perde emprego, nada de mal acontece. Não, ele é Deus que cura, né? Não é Deus que não te deixa doente, né? É Deus que cura a sua doença. Mas também não tem promessa de que ele vai curar sempre, Exatamente. Mas que cura a sua mente, o Mas corpo. assim, existe um princípio muito forte aqui, Edu, Uhum. que vale pros nossos dias, porque não, né? Basta seguir a voz de Deus, fazer a sua vontade, que é certo, Sim. confiar nele, que ele vai cuidar de nós. É muito simples a equação. E novamente, não é um tipo de promessa que diz, faz tudo certinho que Deus não vai te deixar ficar doente, não vai você passar fome. Não é isso, não. Porque também isso faz parte de como Deus pode trabalhar em nossa vida, até no contentamento dele, né? Aham. Paulo experimentou isso, né? Ele estava lá, pediu 3 vezes para Deus para resolver o problema lá do espinho na carne. Pode ser uma doença física e Deus fala, não. Aliás, Deus usa o termo lá, né? Às vezes algumas versões ficam muito insossa, né? Ele fala, Paulo, para com o assunto, tá? Não quero mais saber desse assunto. Tô ligado, Paulo. Tá anotado aqui que você não gostou disso, segue a vida, vai seguir Sei. assim mesmo. E pro seu bem, tá? É. Também é aquela discussão ou aquela educação de filhos, né? Onde a gente deixa um mal, entre aspas, aí, acontecer pros nossos filhos, seja pra ele amadurecer na vida, seja pra ele ganhar uma responsabilidade, seja como uma consequência dos atos dele, uma consequência que, quando tá nas nossas forças, né? Controlada pra que não aconteça Sim. nada de mais grave com eles. Mas tá lá e, vai servir pra você. Deus faz isso com a gente também. Isso tem um nome bonito, Thiago. É o empirismo. Sim. Empirismo? Por quê? Empirismo é quando você ganha experiência por uma ação vivida. Pelas próprias cabeçadas. Então você sabe que o leite vai derramar porque alguém já deixou o leite derramar na leiteira. Então, por empirismo, você sabe que o leite derrama. E o empirismo pro lado bom é isso. Obedeça a Deus que você vai ser bem cuidado. Isso aí. E nós vamos ver daqui pra frente muito disso acontecendo no deserto, até porque Deus aqui tá fazendo uma coisa que às vezes nós pais, agora vamos lá, você que é pai e mãe, talvez tenha que perceber, às vezes nós vemos uma geração que nós experimentamos a frustração, né, e talvez muita, e daí nós crescemos, casamos, tivemos filhos e falamos assim, meu filho não vai passar por isso. E às vezes nós privamos nossos filhos de experimentar frustrações, e isso é tão importante pro trabalho do coração deles, da mente, Pra vida como um todo. pra vida. O mundo não vai ter dó deles. Exato. Exato. Então a gente não pode... É a tal da cultura, né? Realmente o lático não arde mais, né? Essas coisas assim, né? Então a gente priva eles de passar a frustração. E aqui eles estavam com uma frustração, estavam com sede. E agora, Deus deixou eles ficarem com sede. Deus não foi lá, peraí, vai por esse caminho que vai ter água ali, vai ter as palmeiras, vai ter... Porque eles vão pra Elim, né? Daqui a pouquinho. E lá tem água em abundância, né? Então... Deus não faz isso. Deus deixa eles passarem por frustrações. E até pra lidar com isso. Eu vou ser contente com a frustração. Pra lidar, pra entender que vem de Deus.
Vou esperar ou vou só reclamar? Então isso é pra nós, ó. É Deus sendo pai. No capítulo que vem vai vir a comida. A gente tá sofrendo com bebida aqui, é a mesma história de novo com comida. E é a mesma história de novo, ó. Sou eu, Deus, o poderoso. Exatamente. Como ele falou das doenças, né? Pois eu sou o Senhor que os cura. Sou eu que vou alimentar vocês. Sou eu que vou dar bebida pra vocês. Não esqueçamos, são 2 milhões de pessoas andando no meio do deserto. Haja comida. Se Deus não se envolver no processo de manutenção, não tem chance nenhuma de sobrevivência. Exatamente. Inclusive tem um texto lá na frente que a gente vai chegar lá um dia, eu nem lembro se é Deuteronômio, onde ele fala, olha, até das suas roupas eu cuidei, suas roupas passaram 40 anos no deserto e elas não se desgastaram. Imagina que bênção, se a gente tiver que gastar dinheiro com roupa, ir no shopping. Ô Moisés, tem que ir no shopping ali pra comprar deserto, uma roupa. Não tinha. Então é importante, né? Hebreus fala sobre isso, né? Ele fala, olha, se eu trato vocês como filhos e às vezes tenho que açoitar. Vocês tiveram pais humanos que faziam o mesmo, né? A mesma coisa está acontecendo aqui. Sim. O Chico Gabriel, ele é o editor lá no Ictus Podcast. Ele uma vez, eu nem lembro em qual episódio foi isso, mas tá lá em algum episódio. Talvez num Causos da Vida. Ele tava falando de criação de filhos na época. E aí ele fez não é nem uma ilustração, porque enfim, é uma verdade. De uma família normal, no caso foi a dele, né? Mas acho que qualquer uma que tenha pai e mãe vai ser meio que por aí. A importância do papel do pai e da mãe. Porque o pai é aquele que empurra a criança pra fora de casa. E a mãe é aquela que puxa a criança pra dentro de casa. Então, assim, de um lado você tem um pai falando, pula, sabe? Sobe no muro, pula. E a mãe falando, ai, pelo amor de Deus, não pula que você vai se machucar. E Deus tá nos dois papéis aí. De proteção, mas o de assumir riscos controlados para que a pessoa ganhe casca para viver no mundo que infelizmente vai bater forte, vai bater. Inclusive, uma dessas coisas, quando a gente pensa na frustração, nós precisamos como pais criar, eu acho que isso é lição para mim também, eu tenho essa dificuldade, né? Criar um ambiente propício para nossos filhos, para que eles errem também. Sim. Porque eles precisam ter segurança que eles, mesmo errando dentro de casa, eles vão aprender conosco, mas vão ter segurança de errar e assumir que erraram e chegarem para nós com segurança, sem medo, né? E às vezes a gente cria aquele terror, né? Aquele terror terrível de não admitir que eles temor errem, e né? terror. Eles imaginam que errar diante de nós é algo tão inadmissível e daí você perde seus filhos também nisso, né? Então a casa tem que ser um ambiente propício pro erro, pro aprendizado. Mas a frustração é importante. Muito importante. É verdade. Indo pro finalzinho do capítulo aqui, a gente tem mencionando a região de Elim. Elim significa árvores grandes, o que, vamos pensar que se eles estão no deserto é uma coisa muito boa, né? Opa! Tinha 70 palmeiras e a primeira leitura que eu faço, puxa, que oásis. E tinha, quantos? 12 fontes de água. Que oásis. Mas aí depois eu penso que tinha 2 milhões de pessoas. Exato. Para 12 fontes de água, deve ter formado uma filinha razoável aí em volta de cada uma. Mas não dá pra diminuir e dizer que não foi uma bênção de Deus, né? Mas, enfim, foi o suficiente pra eles refrescarem e tal. Mas a sombra deve ter sido bem concorrida. E você vê graça de Deus no finalzinho, né? É muito bom. Acho que é isso, né, Tam? É isso. De novo, um programa aí perto de 1 hora. Estou muito feliz que estamos em 2024. Estamos retomando o nosso projeto. E que Deus nos abençoe para que a gente siga adiante aqui em muitas décadas aí. Muitas não, pelo menos 2, né? Mas em muitos anos pela frente. E vocês, ouvintes, não tenham se perdido de nós ao longo da nossa pausa. Espero que você volte aí com um ânimo novo. Se você quiser interagir com a gente, vocês já sabem, o nosso espaço lá no Discord continua ativo. A gente está fazendo esse ano também a leitura bíblica, como a gente fez no ano passado. Então você é super convidado para participar com a gente e conversar sobre a Bíblia, conversar sobre outros livros, assistir as gravações do podcast ao vivo, enfim, trocar experiências de vida com a gente. A gente ama conversar com vocês por lá. Então, se vocês quiserem fazer parte, é só acessar bit.ly/leitura coletiva.
Eu peço para que vocês renovem as forças financeiras de vocês para 2024 agora que passou, pelo menos está terminando aquela fase de pagar IPTU, IPVA, aquele monte de impostos de início de ano, né? Mas que você ganhe também um fôlego novo para continuar nos abençoando financeiramente. Se você quer se envolver pela primeira vez ou continuar fazendo, a gente continua também com o nosso esquema de financiamento coletivo lá no Catarse. Conheça pelo menos o nosso projeto, acessa catarse.me/ictus, ICHTHUS, tem o link na descrição do programa. E de verdade, pelo menos entra no link, lê o nosso projeto e você vai descobrir que por lá você pode se envolver financeiramente com qualquer valor que couber no seu orçamento e que não pese aí no seu orçamento mensal, mas com certeza vai abençoar as nossas vidas. E renovar, né? Vou deixar a Carol pedir porque é uma característica muito dela isso. Renovar os pedidos de oração, é isso, Carol? Com certeza, a gente sempre pede para vocês orarem por nós. A gente tá aqui gravando e nos divertimos demais, mas principalmente aprendemos muito sobre a palavra de Deus. O LBC ele tem sido assim, um divisor de águas na minha vida e eu acredito que de muitas outras pessoas, porque faz a gente olhar a Bíblia com outros olhos, entendeu? O que é muito bacana porque a gente ouve muito, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e a Bíblia, ela é um livro vivo que também, cada dia tem uma mensagem não diferente, mas com ali para sua vida naquele momento. E como eu tenho aprendido, a gente tá aí já no 3º, 4º ano, estudando pra valer, e que bacana, quanta coisa, quando eu ouço Gênesis 1, que vergonha. Mas não é uma vergonha de que, nossa, Carol, como assim? Você pensava assim? Era aquilo que eu era naquele momento e... Era outra Carol, era outro Tan. Exato. E como Deus é bom. Deus é bom. Isso aqui não é uma aula de teologia, não é um seminário. Longe disso, somos nós 3 amigos conversando sobre a palavra de Deus de uma forma séria, mas descontraída, porque a gente acredita que é isso que a gente tem que fazer para levar a palavra para as pessoas, entendeu? Uhum. Então, ore por nós, porque os desafios são imensos. Problemas técnicos, às vezes às vezes não, a maioria das vezes a internet não colabora, o computador não colabora, mas isso é tão pequeno que não nos desanima, não é aquela coisa de não, hoje então a gente não vai gravar por causa disso. Pelo contrário, a gente se esforça muito, tenta achar ali outras soluções, porque a gente sabe que vale a pena. E somos muito gratos por vocês que nos ouvem, que nos dão feedback, que oram por nós, que nos apoiam. Isso faz toda a diferença na nossa vida e nos dá ânimo para continuar. Então, dada a palestra, muito obrigada, que Deus continue te abençoando e, parafraseando Zagallo, vão ter que nos engolir. Muito obrigado, pessoal. Muito bom começar mais um ano com vocês. Que Deus possa nos abençoar nesse 2024 aí. Teremos um ano abençoado para estudar um pouco mais a palavra. Teremos mais um integrante aqui de vez em quando. O Natan tá com a gente aí, participando também. Vocês vão ter mais um locutor conosco. E seguimos em frente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Carol já falou tudo. E até a próxima.